A paz, queridos, tudo bem com vocês? Olha, eu prometi, eu estou aqui. Alguns vão assistir eu pelo Instagram, outros vão me assistir pelo YouTube. Mas o que eu vim fazer aqui? Eu vim mostrar para vocês, será que realmente Deus anuncia o Evangelho primeiramente a Abraão? Peraí, Abraão é Antigo Testamento, Evangelho é Novo Testamento. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz que Deus anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. O que significa Evangelho? Evangelho é boa notícia. Evangelho é uma notícia boa, é uma novidade. Então, se o Evangelho é uma boa notícia e nós entendemos que o Evangelho foi o anúncio de Cristo, por que Deus anunciou o Evangelho para Abraão? Será que existe diferença entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho que Deus anuncia a Abraão? Primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte, que o Evangelho não é prerrogativa do Novo Testamento. Evangelho é de todas as Sagradas Escrituras. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender. Porque Deus anunciou o Evangelho para Abraão. A segunda pergunta é, existe diferença entre o Evangelho que foi anunciado a Abraão e o Evangelho que eu e você anunciamos? Deixa eu ser bem sincero para vocês, não existe. É o mesmo Evangelho. Por quê? Porque Paulo disse que se um anjo do céu descesse e anunciasse um outro evangelho, além daquilo que ele já tinha anunciado, que fosse anátema, ou seja, Paulo não aceitava, a Bíblia não aceita um outro evangelho. Então Deus não tinha um evangelho no Novo e um evangelho diferente no Novo Testamento. Ambos são o mesmo evangelho. Mas Fabio, o evangelho foi anunciado para Abraão. Qual é a similaridade entre o Evangelho de Abraão e o meu Evangelho, ou o nosso Evangelho? Querido, preste atenção. O Evangelho do Novo Testamento é um Evangelho de renúncia. É um Evangelho onde eu tenho que deixar as coisas para seguir a Cristo. Olha o que Cristo disse. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, iniciativa própria, toma a sua própria cruz, ou seja, decida seguir-me. Aí você vem e segue-me, é decisão própria. Evangelho fala de renúncia, Evangelho fala de mudança de vida, Evangelho fala de mudança de atitude. E o que Deus fala primeiramente para Abraão, antes de dar promessa? Querido, só existe promessa porque tem renúncia. Olha o que Deus, antes de prometer, Deus pede para Abraão. E Abraão obedece. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Você percebe que tem a mesma conexão do evangelho que Cristo veio anunciar? Aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Toma uma decisão. Abraão, se você quer viver uma nova vida, deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa aquele mundo de Ur dos Caldeus, um mundo pagão, um mundo de ídolos. Eu sei que a decisão não é fácil, mas decida. Vá para onde eu te determinar. E lá você vai provar da minha promessa. Então você consegue perceber que o evangelho que Deus anuncia para Abraão é um evangelho de renúncia? E o evangelho que nós recebemos hoje, na verdade é o mesmo evangelho que Deus anunciou para Abraão. Não existe nenhuma diferença. Ambos falam de renúncia. Ambos falam de tomada de decisão. Ambos falam de uma virada espetacular. Quando eu decido abraçar a cruz de Cristo, a minha vida, a nossa história, ela é completamente mudada. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus.